O tema que eu vou tratar aqui, pessoal, ele está em total consonância aí com o assunto e com a atualidade, inclusive nessas discussões acadêmicas, né? Eu tenho discussões sempre na questão do mestrado, que deixam aí os professores arrepiados com essas loucuras que vêm dos tribunais superiores, né? Como o ilustre professor Adriano Teixeira, a professora Luísa Estelita, também e outros colegas do mestrado, né? Mas o meu objetivo aqui é ser breve e tratar aí aqui do Paraná da criação do grupo de atuação especializada no combate à sonegação fiscal e aos ilícitos contra a ordem tributária do MP aqui do Paraná. Me chamou muita atenção nos últimos 2 anos que alguns clientes eles começaram a receber intimidações. É isso mesmo, pessoal, intimidações, não intimações, né? Realmente intimidadoras, né? Se tratam aí de executivos de empresas de grande porte, multinacionais, e não foi 1, 2 executivos. Eu mesmo já vi mais de 20 notificações nessa exata linha, pessoal. São notificações em que o Ministério Público, eu digo, são intimidadoras, porque eles mandam para a pessoa que foi um executivo de uma empresa, e mesmo que sejam muitos anos atrás, já voltando ao próprio os comentários do Dr. Jair, né, e que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a questão, com a área tributária da empresa, e o Ministério Público manda uma cartinha assim, que o Ministério Público do Estadual vem informar a existência de um PIC, número X, e caso não ocorra o pagamento do débito apurado naquele PIC, após um prazo de 20 dias da notificação, né, poderá ensejar no oferecimento de uma denúncia criminal, dando início ao respectivo processo penal, onde poderá ser condenado com pena de até 5 anos e, nas hipóteses ainda de condenação, pode ser aumentada de 1/3 a meio, no caso da previsão do artigo 12, e ainda com eventual acréscimo por conta de continuidade delitiva. Então, evidentemente, né, pessoal, a primeira notificação que eu vi nessa linha, eu pensei, nossa, tem que buscar essas informações. Deve ter alguma autuação com multa qualificada, já deve ter apurado autoria, prova robusta de fraudes, né, fraudes contábeis, etc. Porque para mandar uma notificação desse porte e ameaçando a pessoa, se ela não pagar em 20 dias, que ela vai ser denunciada, né, se tratando de um executivo de uma multinacional com milhares de funcionários, pensei, não, deve ter muita coisa. E verificando o processo, verifiquei que se tratava de um simples PIC, né, que sequer teria instauração de inquérito, pensei eu, pelo menos, né? E fomos verificar o caso. Então, eram casos ali, eram fatos de mais de 10 anos atrás, quando esses clientes ainda eram diretores de uma multinacional. E diretores, pasmem, senhores, diretores de marketing e gerente comercial de multinacional. Uma empresa com mais de 20 mil funcionários, totalmente setorizada, né? E aí, quando eu fui verificar, tive conhecimento que não apenas eles tinham recebido essa intimação, mas outros 14 diretores da época, né? Sem qualquer relação com a parte tributária ou fiscal, pelo menos esses, né? E aí ainda fui verificar outras questões que são gravíssimas, do meu ponto de vista, que eu gostaria de expor para os senhores aqui, que, por exemplo, nesse caso, a certidão de dívida ativa, que ensejou a instauração desse PIC, ela estava em discussão da esfera civil, uma declaratória de nulidade do auto de infração, com seguro garantia, com liminar deferida, suspendendo a exigibilidade disso. Então, inicialmente eu pensei, não, o grupo de atuação do Ministério Público não sabia dessas particularidades, né? Porque para mandar uma intimação para pagar em 20 dias sob pena de denúncia, então eu resolvi fazer uma petição juntando os documentos, demonstrando, inclusive que existia, e aí pasmem, verificamos que existia um inquérito policial já instaurado anteriormente. Por quem? Pelo promotor natural do caso. E esse promotor natural do caso havia suspendido o inquérito policial justamente por conta da liminar deferida na ação de declaratória de nulidade da auto-infração. E com o princípio do promotor... Desculpem aqui que o Google resolveu escutar o que eu estava falando e começou a falar do princípio do promotor natural. É possível isso? Você vê como é que é hoje em dia, tudo se escuta, né? Meu telefone estava do meu lado aqui e ativou o Google sozinho. Tá? Mas, então, existia um inquérito em que o promotor natural tinha suspendido esse inquérito por conta justamente dessa liminar deferida de seguro-garantia, ou seja, em qualquer hipótese, haveria o pagamento do tributo, né? Não teria perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Tá? Eu não vou entrar em discussão do bem jurídico tutelado nos crimes contra a ordem tributária, mas para fins, pelo menos, da súmula vinculante 24, seria a questão justamente do não pagamento desse tributo. Enfim, os promotores do HS, após a nossa manifestação, simplesmente disseram que isso era irrelevante, visto a independência das esferas, e a única forma de obstar a denúncia era mediante pagamento, hipótese de extinção do crédito tributário, ali como vocês bem sabem, conforme o artigo 51 do CTN. Bom,
O débito em discussão, né, pessoal, era de mais de 60 milhões de reais e os intimidados, né, esses meus clientes não trabalhavam na empresa há anos, a empresa estava com seguro garantia na execução fiscal, ou seja, não tinha interesse nenhum em pagar isso, né, e existia um inquérito policial para apurar justamente a autoria. E pasme, esse grupo de atuação do Ministério Público aqui do Paraná, ele simplesmente ignorou por completo esse inquérito policial em que buscava apurar a autoria, e o que ele fez? Ele denunciou 16 diretores da multinacional, com base unicamente no estatuto social da empresa, apontando para todas a mesma imputação. Ou seja, lembrando que aqueles meus clientes eram diretor de marketing e diretor de operações, que eles teriam inserido informações inverídicas em guias de transporte CMS visando reduzir o pagamento de tributos. Vamos lá, né, pessoal? Para oferecer uma denúncia, todos sabem. Primeiramente, o fato deve ser aquela questão, fato típico, jurídico, culpável, né? Deve haver aqui a questão da justa causa para ação penal, ou seja, a prova da materialidade delitiva e esses indícios mínimos de autoria. Ademais, ali a denúncia deve atender os requisitos do artigo 41, ou seja, deve descrever, mesmo que minimamente, a conduta de cada um dos acusados, mesmo em crimes praticados por intermédio de pessoa jurídica, em que pesem flexibilizações, etc. Ou seja, no mínimo, um vínculo entre a função desempenhada e o fato em tese delituoso a demonstrar o nexo de causalidade, né, pessoal? E a denúncia atribui cartesianamente a mesma conduta para todos os acusados, né? É fato que a denúncia genérica vai, por óbvio, inverter o ônus da prova, como o doutor Jair estava dizendo, na questão da pessoa ter que demonstrar e provar que ela deixou de recolher aquele tributo, né, por algum motivo legal. Agora, a gente está falando, por exemplo, de multinacional, né? Então, os denunciados eles não tinham qualquer relação com essa área de transporte, por óbvio que não inseriram qualquer informação inverídica em livros de transporte de CMS, ou seja, criminalizam até uma má compreensão da legislação por uma legislação complicada, tributária. Então, nesse caso, a gente não tinha justa causa para ação penal, por quê? A gente tinha um seguro-garantia, tinha uma liminar concedida na declaratória, ou seja, com plausibilidade jurídica do pedido, até a recente nova decisão do STJ, que teve agora em agosto, porque até o STJ ele muda praticamente todo mês, né, as decisões, tem decisões para todos os lados, né? Mas o seguro dado em garantia de execução fiscal poderia ser equiparado a dinheiro, até porque não há possibilidade de não ser pago o tributo, ou seja, preservando o bem jurídico tutelado e extinguindo a eventual punibilidade, né? De mais a mais, não era apenas o seguro, tinha uma liminar suspendendo. E no caso, né, tinha uma questão ainda mais grave, que era que o débito, a CDA, a certidão dívida-ativa, ela foi efetivamente anulada pelo Poder Judiciário. No mínimo era uma questão prejudicial, conforme o artigo 93 do CPP, né? Mas, mesmo assim, a gente levou todos esses fatos para o juiz. E você veja, para esses executivos de multinacionais, o mero fato de você ser denunciado, responder uma ação penal, já é suficiente para macular eventualmente o cargo deles. Um presidente de uma empresa, por exemplo, até vou mencionar aqui um pouco mais a sequência, se eu lembrar, ele tem que renunciar ao boarding, por exemplo, muitas vezes no exterior, por conta de uma denúncia criminal. Então a situação é muito grave. Então nós mostramos para o juiz, antes de ele receber a denúncia, então vocês vejam, o GAESP aqui no Paraná denunciou 16 diretores, tá? Sem a participação do promotor natural do caso. O juiz ainda, antes de ele receber denúncias, fizemos uma petição demonstrando que a CDA, inclusive, foi anulada, ou seja, para mim, a CDA anulada não existe mais materialidade eleitiva alguma. Nesse caso, nem em cogitação. E mesmo assim, o juiz recebeu a denúncia contra os 16 diretores, a gente apontando que não existia, que eles foram apontados como autores por responsabilidade objetiva penal, ou seja, com base simplesmente no Estatuto Social das empresas, que foi descartado o inquérito policial para apurar a autoria, que eles não tinham qualquer relação com as áreas tributárias, e mesmo assim, o juiz recebeu a denúncia. A gente conseguiu trancar somente por meio de habeas corpus no tribunal. Mas isso aí já é uma mácula para essas pessoas, né? Que nem eu disse, o STJ recentemente teve um novo julgado em que ele deixou de equiparar o seguro-garantia como pagamento do tributo para fins penais, né, dizendo que existe justa causa ainda, mesmo com uma suspensão ou com seguro-garantia, o que, do meu ponto de vista, a gente não tem tempo para discutir aqui, evidentemente, mas é um absurdo, porque esse tributo ele vai ser pago e vai ser extinta a punibilidade nos termos da legislação atual, né? Agora a questão é o momento, é o descasamento de tempo entre a questão do eventual processo executivo fiscal e o processo penal, né? Esse é um problema. Agora, nesse caso, por exemplo, houve denúncia, as pessoas, porque a empresa não queria pagar esse tributo, por evidente. Eu tive uma outra situação, que eu acho importante narrar para vocês também, que essa intimidação pode funcionar, efetivamente.
Um outro diretor, esse foi o primeiro caso, inclusive, que chegou até mim, nessas condições, essas intimidações vindo da HSF aqui do Paraná, em que o presidente atual da empresa, ele foi notificado com a mesma cartinha assustadora, dizendo o seguinte: olha, a empresa consta aqui como grande devedora do Estado do Paraná e tem um débito de ICMS que já está em certidão de dívida ativa. Isso de 12 anos atrás. Mas como você é presidente da empresa hoje, se você não pagar esse débito, se a empresa não pagar o débito em 20 dias, você senhoria será denunciado. Então, o que o presidente da empresa fez? Falou: meu Deus, não, eu sou do boarding dos Estados Unidos da empresa. Se eu for denunciado essa demissão penal, eu tenho que renunciar ao boarding. Eu falei: pois é, mas vamos fazer o seguinte, então imagina, isso é um absurdo. Eu vou fazer uma petição para o juiz, já pedindo para um preventivo, na verdade, você não ser denunciado. Pô, mas que juiz? Não tinha nem pique, não tinha nem inquérito instaurado, tinha um mero pique instaurado. Né? Enfim, tentei de qualquer forma com o juiz simplesmente disse que ele não via risco em a pessoa ser denunciada, imagine, com uma carta dessa. Enfim, o que a empresa fez? Por quê? Porque ele era presidente da empresa, diferente da situação anterior, ele estava no poder de gestão da empresa, então o que ele fez? Ele fez a empresa depositar 20 milhões de reais para naquela execução fiscal, que estava também com seguro garantia, também com uma liminar suspendendo, por conta da plausibilidade jurídica do pedido, e a empresa foi obrigada a desembolsar 20 milhões de reais para que obstasse uma ação penal contra uma pessoa que sequer tinha poderes sobre a parte tributária da empresa 12 anos atrás. Hoje ele era presidente da empresa, mas naquela época ele não era presidente da empresa. Então, assim, nesse caso, a intimidação, ela efetivamente funcionou, né, pessoal? E, então, na mesma linha, na mesma fala do Dr. Jair, né, eu digo que nessa saga arrecadatória do Estado, né, o Ministério Público, aliás, o Estado do Paraná aqui, ele colocou efetivamente o Ministério Público para atuar em seu favor. E eu vou dizer para vocês por quê, inclusive, né? Claro que eles são promotores preparadíssimos na HSF, sabem que estão atuando com excessos de desconformidade, de certa forma, com a nossa legislação, as premissas básicas da Constituição, do direito penal, mas estão utilizando esse direito penal como uma forma nítida, coercitiva de cobrança tributária, né? Olvidando a natureza subsidiária da ultimato ratio ligada à intervenção mínima do direito penal. Finalidade, ou seja, visivelmente, meramente arrecadatória, inclusive restringindo o direito dos nossos contribuintes e acionar, evidentemente, o poder judiciário, muitas vezes, contra cobranças absurdas, abusivas por parte do fisco, que nem naquele caso anterior que eu mencionei para vocês. Ali no primeiro, a CDA foi anulada pelo Poder Judiciário, ou seja, ela estava equivocada, estava errada, e o HSF mandando uma carta para que pagasse, no caso era 60 milhões de reais, para evitar ação penal contra os diretores que efetivamente foram denunciados. 16 diretores denunciados por conta de uma CDA, inclusive, anulada. Né? Então, eu não sei se vossas senhorias, aí, meus colegas, vocês têm conhecimento, mas nós verificamos que a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, aqui, ela firmou uma resolução, resolução 4772, em 2019, junto com o governador do estado e o secretário da Fazenda. Essa resolução, ela cria efetivamente esse HSF, que seria o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária, aqui do Ministério Público do Estado do Paraná. Até aí, né, pessoal, ótimo. Né? Mas o que chama atenção são as atribuições elencadas para o HSF nessa resolução, pessoal. Como, por exemplo, dentre essas atribuições elencadas, diz: considerando o acompanhamento e controle das metas de arrecadação de tributos. No artigo 4º, inclusive, diz assim: para exercício das funções do HSF, sem prejuízo das atribuições do promotor natural, né? Vimos que não é bem assim, pois a HSF assume o papel do promotor natural, inclusive denuncia as pessoas e depois passa para o promotor natural. E dentro de um dos incisos dessa criação da HSF, diz o seguinte, deixa eu até ler para vocês, senhores: acompanhar as metas de arrecadação de tributos, as medidas de combate à sonegação fiscal, de cobrança da dívida ativa e dos créditos executáveis pela via administrativa, a fim de propor medidas administrativas judiciais para dar eficiência a essas políticas e fiscalizar a legalidade dos atos. Acompanhar as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias que tenham referência com receita tributária, a fim de zelar pelo cumprimento do resultado primário pretendido. Senhores, meu ponto de vista, né, e não é meu ponto de vista, a lei complementar do Ministério Público, ela diz claramente que o Ministério Público, que eu me lembro, é responsável pela defesa da ordem jurídica, dos interesses indisponíveis da sociedade,
a observância da Constituição Federal e das leis. Né? Não é responsável por arrecadação de tributos do Estado. Ainda mais intimidando pessoas físicas e jurídicas, como tem acontecido aqui na HF. Né? Da mesma forma que o Ministério Público deve zelar em favor do Estado, né, para cumprimento da lei, etc., deve fazer em favor dos cidadãos, observando as leis, as garantias constitucionais otorgadas aos cidadãos. Então, até nas portarias de instauração desses procedimentos da HF, consta ainda que eles receberam mais de 12 mil, receberam uma listagem da Receita Estadual de mais de 12.500 contribuintes, pessoas jurídicas, que figuram como maiores devedores do Estado do Paraná. Então, eles recebem uma listagem com 12.500 devedores do Estado do Paraná. A partir dessa listagem, eles verificam quais são as maiores empresas, evidentemente, e mandam uma carta para os presidentes das empresas, ou naquele caso ali, para 16 diretores da empresa, dizendo que se não pagarem os tributos, eles vão ser denunciados. E não é só ameaça, porque nesse caso que eu mostrei para vocês, eles foram denunciados efetivamente. Né? E eu tenho outros casos aqui, também estão acontecendo isso, estão em discussão ainda. Agora, a última mania, inclusive a última atitude que eles têm tomado, é mandar uma carta dessa, e aí a pessoa responde, não, mas eu não fiz nada, eu não sei de nada, eu não era desse setor da empresa. Eles falam, não, então faz o seguinte, vamos marcar uma audiência de ANPP. Uma ANPP? Mas o que você quer? Não, eu quero um ressarcimento. Você paga o valor? Não, mas se paga o valor, extingue a punibilidade. Ah, não, mas você pode pagar sem os juros e multa. Aquela discussão toda que também não vale a pena nós entrarmos aqui, mas eles têm feito isso também, agora com diretores de uma outra multinacional, inclusive. Então, são fatos que eu estou falando com base na experiência, aqui na prática, efetivamente, que nós temos aqui, essas situações estão acontecendo, eu não estou inventando esses fatos, por mais absurdos que eles pareçam, mas o que acontece? Então, eles recebem essa listagem da Receita Estadual e eles vão para cima desses contribuintes, notificando as pessoas físicas. Para que estará o inquérito policial? Dá muito trabalho, estará o inquérito policial, pedir para ouvir as pessoas, para verificar se houve o elemento fraude ou não, eventualmente no não recolhimento, ou como é que está essa situação, desconsiderando se esse tributo está exigível, se não está exigível, até porque agora eles têm um aval do STJ, de certa forma, que não poderia suspender a ação penal ainda na mesma linha, mas é isso que tem acontecido. Né? Aí um excelente livro de cabeceira para os integrantes do grupo de atuação do combate à segregação fiscal do Ministério Público seria a brilhantíssima Heloísa Estelita, né, que é a responsabilidade penal dos dirigentes de empresas por omissão. Lá fica muito claro quais seriam como eles poderiam ser enquadrados como autores, eventualmente, dos delitos ou não. Né? Mas é só uma dica, inclusive, para quem não leu, o livro é excelente. Né? Mas, esquecendo um pouquinho a autoria, pessoal, e já me encaminhando um pouco para o final, voltando na questão da materialidade, né? Evidentemente que os crimes tributários, a redução, a supressão de pagamentos de tributos é elementar objetiva do tipo. Portanto, é diretamente relacionado ao pagamento de tributos, né? Em que pese alguns entendimentos contrários, em questão da teoria da atividade, que o lançamento seria condição de punibilidade, também não vale a pena, não temos nem tempo de entrar nessa discussão. Mas sem maiores discussões, se a gente considerar, justamente como eu disse anteriormente, a súmula 24, vinculante do STF, que determina que os crimes apenas se consumam com o lançamento definitivo do tributo, né? Aí a gente pode dizer, sim, que é a arrecadação, ou seja, o recebimento do tributo, que é o bem jurídico tutelado, né? A ordem econômica, de certa forma, sem entrar em outras divagações sobre isso. Né? Então, se é nessa linha, a gente precisa de uma lesão aos cofres públicos. Então, com o máximo respeito à atuação do GAESF do Paraná, né, estamos vendo diversos fatos em que não há possibilidade de lesão aos cofres públicos, né, ou que já te retiraria, por óbvio, a questão da materialidade delitiva desses crimes, em que pese, eu já falei da questão da autoria, etc., que eles não estão simplesmente buscando, né, indo através da maléfica responsabilidade objetiva, né? E então a gente finaliza aqui com algumas considerações, né? Essa resolução da Procuradoria de Justiça do Estado do Paraná, criando o GAESF, juntamente com o governador e secretário de Estado, determinando que esse grupo tem como deveres ali acompanhamento de meta de arrecadação tributária, propor medidas para atingir essa meta. Não é a usurpação das funções do Ministério Público, pessoal? Não é essa questão da arrecadação não é uma função do Estado, da Secretaria da Fazenda, da Procuradoria do Estado, esse acompanhamento de meta, arrecadação e execução forçada? Né? Não seria uma forma nítida de utilização do direito penal como uma forma coercitiva de constranger aos pagamentos de tributo, pessoal? Não extrapola as funções do Ministério Público, obstando, inclusive, o lícito direito aí de discutir judicialmente débitos tributários, né, perante a Justiça? Ou seja,
existe uma discussão, existe seguro-garantia, existe uma liminar deferida, naquele caso uma CDA anulada, e mesmo assim as pessoas são submetidas a uma ação penal. Isso não é um constrangimento para que elas sejam obrigadas a pagar para extinguir eventualmente essa punibilidade, não serem denunciados? Especialmente débitos tributários, ali que não oferece qualquer risco ao bem jurídico tido considerando a súmula vinculante, né? Não vou entrar em outros detalhes de bem jurídico. Certo que, outra coisa também, a questão do promotor natural, que não é preservado na questão da HSF, que fale que é, né? Como dito aqui, ele foi ignorado no inquérito para se apurar a autoria. Se o controle era feito pelo promotor natural, que tinha suspendido o inquérito. O HSF simplesmente passou por cima. É certo atribuir autoria unicamente com base em contratos sociais? Claro, óbvio que não, né? Então, se talvez tivesse um projeto de lei para incluir no artigo 151 do CTN, seguro-garantia, ou outras causas de suspensão da exigibilidade do tributo, né? Mas por enquanto não temos. Mas é fato que nesses casos, quando não há possibilidade de lesão aos cofres públicos, aí seja de uma forma ou outra vai ter o pagamento, com a consequência de extinção da punibilidade, pelo menos nos modos atuais. Eu não acredito que essa atuação específica do HSF, da forma como está sendo conduzida, e, como eu disse para os senhores, são inúmeros casos em que eles estão fazendo isso. Tá? Então, fica a crítica para que sejam analisados pelos critérios dos senhores ouvintes. Eu agradeço muito a atenção, a oportunidade de ter falado aqui, e eu vou devolver a palavra para a colega Vitória.